Elizabeth, tudo bem? Espero que sim, tá? Vamos lá. Terceira questão. Determine a equação geral da reta t dada na figura a seguir, né? Nós temos aqui a reta, temos um ângulo aqui, né, de 30 graus. O posto aqui dele, olha, esse ângulo aqui, ele é oposto, tá? Ó, ele é oposto a esse daqui. Sendo que ele é oposto, então aqui a gente também tem um seno de 30, quer dizer, tem um ângulo de 30 graus aqui também, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente deve observar. Outra coisa é o tamanho dessa parte aqui, ó, que você pode perceber, é um valor aqui que a gente vai chamar de y, tá? Ó, esse valor aqui, ó, crescendo aqui nesse eixo aqui é o valor de y. A gente tem um y1 aqui, por exemplo, ou então só y mesmo, tá? E nesse valor aqui a gente tem o nosso 3, ó. Olha ele aqui, ó. O nosso valor aqui, ele é o valor 3, tá? 3 por quê? Porque tá bem aqui escrito no gráfico, ó. Se você perceber, tá aqui, ó, 3. Então aqui vale 3. Então nesse caso a gente tem um triângulo retângulo, né? Já que os dois eixos aqui, tanto das ordenadas como das abscissas, formam um ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Para mim saber quanto é que vale esse y aqui, né? Esse carinha aqui, y, ou por exemplo, eu vou chamar ele aqui de w, né? Colocar aí pelo meu nome, colocar aqui de w, tá? Para a gente saber, a gente tem o cateto adjacente, o ângulo, e esse W é o cateto oposto. Primeira coisa, eu tenho que saber aqui quanto é que vale a hipotenusa, né? Que é pelo H aqui. Então, se eu saber essa daqui, eu já mato a charada nessa parte aqui. Vamos lá. Então aqui, eu tenho um cosseno de 30 graus, né? Que é o ângulo que está aqui. Ele é igual ao cateto adjacente, que é o 3, sobre a hipotenusa, que é H. O cosseno de 30 graus, deixa eu ver aqui se eu me lembro, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui é raiz de 3 sobre 2, aqui é raiz de 3 sobre 2, aqui é raiz de 2 sobre 2 e aqui é 1 sobre 2 e aqui também é 1 sobre 2, né? Se eu não me engano, aqui era o seno e aqui é o cosseno. Pronto. Agora, pronto, é desse jeito aqui, a tabelinha, né? Fiz aqui a tabelinha dos ângulos e de seus respectivos senos. Então, o cosseno é raiz de 3 sobre 2, né? Então, nós temos aqui raiz de 3 sobre 2 igual a 3 sobre h. Então aqui o h multiplica o raiz de 3, então fica raiz de 3 vezes h, igual a 2 vezes o 3, que dá 6. Então o h é igual a 6 dividido por raiz de 3. Racionalizando, né, isso daqui, nós temos 6 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Tá bom? Isso daqui dá igual, 6 dividido por 3 dá 2, então dá 2 vezes raiz de 3. Então agora eu tenho a hipotenusa. E agora, para mim saber esse nosso w, né, esse nosso w aqui, nós vamos utilizar o valor da hipotenusa. Por quê? Porque o seno de 30 graus ele é igual a o cateto oposto, que é w, sobre a nossa hipotenusa. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. O w que a gente encontrou, né, quer dizer que a gente ainda não encontrou, repete, o h que a gente encontrou foi 2 raiz de 3. Então, 2 vezes w igual a 2 vezes raiz de 3. W é igual a 2 raiz de 3 dividido por 2. Esse daqui corta com esse. O W é igual a raiz de 3. Por que é importante saber o W, né? O W é importante porque quando o x for 0, o valor do y é raiz de 3, que é o mesmo valor do tamanho aqui do W. Tá bom? É por isso que a gente faz. Então vamos lá. Eu fiz todo esse cálculo, tá? Eu fiz todo esse cálculo aqui para finalmente eu descobrir o seguinte, que o meu ponto, que eu vou chamar de P1, ele é igual, quando x é 0, ele é igual ao w aqui, né? Que é igual a 0 raiz de 3. O ponto que esse P1 que eu estou falando, estou me referindo a esse ponto que está bem aqui, ó, tá? Esse daqui é o P1. Esse outro ponto que toca aqui é o chamado P2, tá? E o P2, né? Ó, o nosso P2 é igual ao x, que é 3, e ao nosso valor 0 aqui no y, tá?
E lembrando que a nossa equação da reta, ele é dado pelo seguinte: a equação da reta é y igual a vezes o x mais b, tá? Então vamos olhar aqui. Pronto. Outra coisa que poderia ser feito, né, que o a aqui, o a ele é exatamente a tangente do ângulo, tá? A tangente do ângulo, tá bom? Do ângulo formado. Mas isso daqui eu nem gosto muito de utilizar não, vou utilizar essa que a gente fez. Então substituindo aqui nós vamos ter, nesse primeiro caso, né, o y1, o y1 aqui, nesse caso aqui, né, no caso o x vale 0, nosso y vale raiz de 3. Vou lá na fórmula e substituo, então eu vou ter raiz de 3 igual ao a vezes o x, a vezes 0, que dá 0, mais b. Então nós temos que b é igual a raiz de 3, tá bom? A vezes 0 dá 0, 0 mais b dá b. b igual a raiz de 3, tá? Esse daqui é o primeiro cálculo que a gente faz. Agora o que a gente vai ter aqui, né? O y é igual a 0, o x é igual a 3, o y é igual a 0. Substitui lá na fórmula, nós vamos ter 0 igual ao a vezes o x, que é 3, mais o b, aqui, quanto é que vale o b? Raiz de 3. Então, aqui raiz de 3, a gente já faz a substituição. Então, eu tenho 0 igual a 3a mais raiz de 3. Então, só fazendo aqui a conta novamente, fica aqui raiz de 3 igual a 0, tá? Só reposicionando. Então, nós temos 3a igual a raiz de 3. O a, nesse caso, vai ser... lembrando que o raiz de 3 passou para o outro lado, né? Com sinal trocado, viu? Esquecendo disso. Então, nós temos menos raiz de 3 dividido por 3. Esse é o valor do a. Então, a equação da nossa reta, dando aqui como resposta, né? Como resposta é y igual... Quem é o a? O a é menos raiz de 3 sobre 3. Quem é o nosso... vezes o x, né? Mais quem é o nosso b, né? O nosso b é a raiz de 3. Tá bom? Essa daqui é a nossa equação aqui, geral, tá? Então, fazendo aqui a equação geral, vou provar aqui no nosso querido GeoGebra, né? Vou colocar aqui, ó, só para a gente ver se realmente bate com o que a gente calculou. Então, a nossa equação, que é o y, ele é dado aqui pelo... Calma aí, eu acabei esquecendo. Menos raiz de 3, pronto, então é menos SQRT 3 dividido por 3 vezes o x mais SQRT 3, tá bom? Então aqui, pronto. Então, se a gente colocar aqui, ó, se a gente der um zoom, percebe que o ponto 3 vai bater exatamente ali. Então, eu tenho um ponto P2, que eu vou chamar de P2, ele é o que? 3 no x, 0 no y. Então, ele cai exatamente onde a gente fez. O P1, quanto é que vale o P1? Né? O P1 é 0 e o W que a gente encontrou, que é o SQRT3, né? Que é justamente o ponto P1 aqui. E esse ângulo aqui, se você quiser calcular, né, para a gente verificar se ele é de realmente 30 graus, o que a gente vai ter, né? A gente tem essa reta, tá aqui, ó, 30 graus, ó, como tinha informado na questão, tá? Ó, 30 graus, exatamente a resposta. Então essa é a resposta correta, tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima questão.